Bendito Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Meu Deus, neste momento eu vou estar sendo usado por ti para trazer uma mensagem no momento de sabedoria. E eu quero que não seja eu que esteja falando, mas que o teu Santo Espírito me guie a minha língua para poder falar todas as palavras que o teu Espírito me direcionar. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, aqui quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero deixar para vocês Mateus, capítulo 7, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: pois com o critério com que vocês julgares, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medidos, vocês também serão medidos. Eu quero falar com vocês, meus amados amigos, sobre 7 medidas da língua. Eu quero falar com vocês que a fofoca é uma forma de vingança através da língua e pode se fazer com o que quiser com outra pessoa. Certamente, meu amigo e minha amiga, o fofoqueiro atrai para si intriga e sai semeando contenda e depois se faz vítima, lamentando o que falaram dele e etc. Então você me pergunta, o que seria então remédio contra o veneno da língua? Você pode me fazer esta pergunta: o que seria então o remédio da língua? Podemos receitar 2 doses para curar isso. Primeiro, ignore o fofoqueiro e suas conversas, pois o que deseja é confusão. Você deve ignorar a pessoa fofoqueira que gosta de fofocar, porque o único desejo desta pessoa que gosta de fofoca é causar confusão. Eu vou lhe receitar outro remédio. Encare a situação e tire a limpo se for possível. Se for algo que compromete sua moral, tire a limpo. Esteja tirando a limpo, encare essa situação, meu irmão. Quanto mais o assunto você der, mais o fofoqueiro alcança seu objetivo. Por isso é bom primeiro ignorar. Se o problema persistir, então é hora de você perguntar o que acontece, de onde é que está vindo essas conversas. Alguns fofoqueiros desanimarão na primeira tentativa. Outros não suportarão a segunda. Ambos são fracos, meus irmãos, e covardes. A Bíblia condena a fofoca, orientando, dizendo: não andarás com o fofoqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Abra sua Bíblia em Levítico 19, versículo 16, que você vai ver isso. E alerta que a palavra diz sobre o fofoqueiro
revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Pessoas que conversam demais, você não deve estar nem junto, nem se comprometendo com estas pessoas. Aí você pode me dizer qual a medida de sua língua? E vamos continuar refletindo neste momento de sabedoria agora. Qual é a medida da língua? Refletindo à luz do texto de Tiago 3. Tiago 3, capítulo 3, versículo 1 até o 12 diz assim: a primeira medida é o tropeço. A língua leva você a tropeçar, porque todos nós tropeçamos. Tiago fala, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A primeira medida da língua é um tropeço ou obstáculo pequeno que pode fazer pessoas tombar ao chão. Interessante que ninguém tropeça num grande bloco de granito, mas pequenas britas pode fazer cair por terra. A língua é um tropeço. Quanto mais falamos algo que poderia ficar sem dizer, mais prejudica. Então eu quero dizer para você que antes de falar, as pessoas sabem que pode guardar sua língua. Contudo, depois que solta a fala, não tem como retornar de volta, meu irmão. Semelhante a quem joga sabão sobre o chão. Quem joga sabão sobre o chão molhado precisa tomar cuidado com quem fala demais, porque é escorregadio e perigoso. Você já tropeçou em sua língua, meu irmão e minha irmã? Guarde as palavras somente quando for necessário. Você sabe qual é a segunda medida que a palavra de Deus nos ensina? Versículo 3. Ora, se pormos um freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então, meu irmão, a segunda medida da língua é o freio. O freio, ou o momento em que a pessoa tem que começar a esforçar para soltar mais a língua, como se estivesse o órgão para conseguir falar. É neste ponto que o sinal vermelho acende e a consciência tem a última oportunidade de parar o erro que começou. Se não frear agora, meu irmão, pode se tornar como um carro desgovernado. Que esse carro, quando fica desgovernado, morro abaixo, se destrói. A Bíblia nos adverte para não ser como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Por isso eu digo, uma grande característica de uma pessoa fofoqueira é não ter freio na boca.
Vive sempre fazendo perguntas para colher informações sobre os outros e sempre tem uma novidade para contar. Você já tentou frear sua língua, meu irmão e minha irmã? Resista à vontade de falar. Você sabe qual é a terceira medida? É o leme. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A terceira medida é comparada ao pequeno leme de um grande navio. A função do leme é guiar a direção correta. Isso mostra o que falamos, direcionar nossas vidas. Quem fala muito de futebol, quem conversa muito com política, de televisão e tantos outros assuntos, acaba se envolvendo demais, meu irmão. Se envolve demais com o que fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Diz lá em Mateus 12:34. O fofoqueiro, entretanto, não tem direção em sua língua. Vive querendo conduzir a vida alheia. Com isso acaba conseguindo os passos errados das pessoas que perseguem. Como você tem guiado sua língua, minha irmã e meu irmão? O que você fala conduz sua vida? Vamos para a quarta medida? A quarta medida é o fogo. Versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de pecado. A língua está acentuada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. A língua leva a pessoa para o inferno. Se você não saber controlar a sua língua, você vai para o inferno. A quarta medida, meu irmão, é comparada a uma fagulha de fogo que pode provocar grande destruição. Uma palavra é algo tão pequeno como uma fagulha, mas pode ter consequências incontroláveis. As palavras são corvos, são como uma caixa de fósforo, meu irmão. Os guarda o fogo e depois de aceso, os palitos não podem mais conter seus efeitos. Então, meu irmão, quando você sente aquela vontade de falar o que vê na ponta da língua, este fogo está se acendendo. E quando você solta a palavra, o fogo consome quem estiver perto de você. Você já sentiu a língua queimar com a vontade de falar? Cuidado para não provocar incêndios, viu, meu irmão? Eu quero falar com você sobre a quinta medida. A quinta medida, ela é indomável. A língua, ela é indomável. Tiago disse isso.
pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos, de formas tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, a quinta medida, meu irmão, na língua é indomável. Pense bem, se já passou pelas medidas do tropeço e caiu, meu irmão, do freio, e não se controlou do leme, e não guiou do fogo, e não se conteve, quando chega aqui, a língua já não tem controle mais. O texto, ele declara que todos os animais são domináveis. Contudo, meu irmão, a língua não tem sido domada pelo ser humano. A arte de domar animais exige paciência e muito treinamento. Do mesmo modo, para domar a língua, é preciso treinar, colocar limite e se esforçar muito. Uma estratégia que aconselho para vocês, para domar a língua, é cantar um hino de louvor, meditando na letra de um cântico, para se adestrar e tentar esquecer o que deseja falar e mudar de assunto, assim que possível, com uma palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber, meus irmãos, como deveis responder a cada um. Agora eu te pergunto, você tem domado sua língua? Adestre sua boca para falar somente o que edifica, meu querido e minha querida irmã. Vamos entrar agora na sexta medida. A sexta medida diz assim: de uma só boca procede bênçãos e maldição. Olhe bem, vou repetir 3 vezes. De uma só boca procede bênçãos e maldição. De uma só boca procede bênçãos e maldição. De uma só boca procede bênçãos e maldição. E aí o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso podes a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, meu querido, a sexta medida se compara a uma fonte onde brota água. Esta mistura facilmente se absorve o sabor. Desta maneira não há meio termo, ou boa ou ruim, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. O profeta Eliseu certa vez curou uma fonte de água amarga jogando um pouco de sal grosso. Muitas das vezes nossas palavras estão faltando esse sal da terra que cura para temperar nossas palavras. Falar do Evangelho é compartilhar a palavra, é uma maneira garantida de manter a boca ocupada com coisas edificantes. A água, depois que sai da fonte, não retorna nunca mais. Assim também é a palavra que sai da boca, nunca mais tornará de volta. Então é preciso muito cuidado antes de falar, pois depois de dito e ouvido, os efeitos surgirão naturalmente.
Que tipo de palavras tem fluído da sua boca? Você que está me ouvindo aí no momento de sabedoria, seja homem ou seja mulher, procure dizer palavras que edificam a quem ouve você. Vamos agora para a sétima e última medida, é o fruto. O versículo 12 ele diz assim, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira, figos? Voltando de novo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, meus queridos, amados irmãos, a sétima medida da língua mostra que nossa palavra dá frutos. Cada semente dá um tipo de fruto, e no seu tempo, então, devemos ter muito cuidado com as palavras que estamos plantando, porque certamente colheremos de acordo com elas. E não vos ainda diz assim, e não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então você pode semear hoje a discórdia, a contenda, você vai colher tudo isso depois. Quem semeia a bênção, colhe bênção, mas quem semeia maldição, colhe maldição. O fofoqueiro vive semeando contenda, espalhando conversas que cruzam e aumentam, passando de um para o outro, até a confusão está formada. Depois o fofoqueiro se faz de vítima e diz que não entendeu ou desmente tudo. O que você tem semeado e colhido, meu irmão e minha irmã? Trate de estar semeando bênçãos para colher vitória. Semeie bênção para colher vitória. Cuidado com a língua. Tiago nos ensina bastante. Por isso que eu quis trazer esse texto de Tiago. Eu quero dizer para você, para a língua há uma solução. Guarde na sua boca. Cada um cuide de sua vida. Deus deu a cada um 2 ouvidos e uma só boca, para que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Além disso, nós devemos orar pedindo ao Senhor: livre-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Cada um dos homens de Deus dizia isso. Se você fosse medir sua língua, a qual desta medida chegaria? Primeiro, ao tropeço? Porque o tropeço está tropeçando em suas palavras. Segundo, ao freio, que precisa se controlar mais. Terceiro, ao leme. O leme falta guiar melhor o que diz. Quarto, o fogo que está acendendo e incendiando. Quinto, indomável, que não tem mais limites. Sexto, tem jorrado vida ou morte. Sétimo, tem colhido bênção ou confusão.
Fica aí a nossa meditação nesse momento de sabedoria de hoje. Sei que me alonguei um pouco, mas eu sei que você vai refletir nesta palavra. Amém? Eu quero falar com vocês, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, de que nós estamos construindo a Casa de Deus em Itapevi, Jardim Ruth. E lá é a primeira igreja Chamas Vivas sobre altar própria. E estou precisando de colaboradores. E eu gostaria de falar com vocês. Aquele que Deus tocar no coração, lance a sua semente na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 00003963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Se você deseja adicionar o meu WhatsApp, você vai colocar 19 989 19 95 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, e vocês dizem amém. Graças